Hoje a gente vai falar de uma das obras mais marcantes do final do século XX aqui no Brasil, publicado em 1982, Morangos Mofados, escrito por Caio Fernando de Abreu. Morangos Mofados é a coletânea mais famosa de contos do Caio Fernando de Abreu, tem 18 narrativas curtas e é dividido em 3 partes. A primeira parte chama O Mofo, com 9 contos, a segunda Os Morangos, com 7 contos, e o terceiro Morangos Mofados, com apenas 1 conto, que dá o título à obra. A gente não vai analisar todos os contos aqui, a gente só vai citar os mais importantes segundo a FUVEST, que vocês precisam saber. Então a gente vai falar sobre Diálogo, Além do Ponto, Terça-feira Gorda, Pera, Uva ou Maçã, O Dia que Júpiter Encontrou Saturno e Aqueles Dois. Entrando agora no contexto histórico e cultural do livro, ele foi escrito no final da década de 1970. Ele procura justamente evidenciar a relação entre autoritarismo, a repressão, a censura, porque na narrativa é através das metáforas e dos estados psicológicos dos personagens que o autor acaba vinculando o movimento da ditadura militar no Brasil. A obra foi publicada em 1982 pelo escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Ele retrata justamente a voz das pessoas em meio a esse ambiente dominado pela ditadura. E aí, partindo desse pressuposto, a gente considera as atitudes, o silenciamento, a própria realização de desejo, mais especificamente nos contos Terça-feira Gorda e Diálogo, algo que ajuda a consolidar a relação entre o desejo de falar e fazer, o que você tem vontade, e o ocultamento dessa voz ao mesmo tempo. Então, a partir da análise desses contos que representam um contexto de ditadura militar no Brasil, uma falta de diálogo, como bem diz o título de um conto que eu vou comentar mais pra frente, esse medo vivido e principalmente a grande vontade de se livrar da situação toda, ela acaba sendo usada como uma forma de expor o pensamento. Então, Morangos Mofados, ele apresenta de uma maneira significativa e irônica ao mesmo tempo uma multiplicidade de significado. Ela traz esse amargo, essa melancolia, esse medo, dúvida e, junto disso, até uma esperança dessa geração. Entrando agora na biografia do autor, ele nasceu numa cidade pequena, Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. E mais tarde ele veio a falecer, foi vítima do vírus da AIDS em Porto Alegre, dia 25 de fevereiro de 1996. A gente considera grande parte das obras do Caio como semi-autobiográficas, né? Porque várias das situações que foram retratadas nos livros eram, na verdade, experiências vividas por ele mesmo. E ele era declaradamente homossexual em plena época de ditadura militar. Ele publicou 11 livros, conquistou prêmios nacionais 2 vezes, o Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. E sobre a sua vida acadêmica, ele estudou Letras e Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas acabou não concluindo nenhuma porque ele decidiu se dedicar em 1968 aos escritos de jornais e revistas de grande circulação, né? Então, Manchete, a Veja, Correio do Povo, a Zero Hora, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. E por causa das suas ideias contraditórias, no ano seguinte ele acaba sendo perseguido pelo DOPS, um órgão do governo ditatorial da época. Com isso ele acaba se refugiando no sítio da escritora e amiga Hilda Rich, em Campinas, no estado de São Paulo. E depois disso, ele decide viver e espalhar as suas ideias de contracultura. Ele não tinha o menor receio de fazer as coisas que ele tinha vontade, ele viajou pela Europa e outros países com uma mochila nas costas, chegou a trabalhar como garçom em Estocolmo. Nos anos 90, ele chega a viajar para Londres e lança Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Em 1994, ele escreve na sua coluna semanal do jornal Estado de São Paulo várias cartas que são chamadas de Cartas para Além do Muro. E esse contexto de contracultura nos anos 1990 e 1970, ela é melhor esclarecida com a visão dos movimentos que compõem, né? Então, a ideologia do paz e amor, a rebeldia estudantil, o movimento negro, a revolução sexual, o início do feminismo, o movimento gay, em meio a esse panorama das ditaduras latino-americanas. As obras de Caio Fernando Abreu tiveram uma grande influência nesse momento histórico do Brasil e do mundo, porque ele retrata personagens sombrios, angustiados,
com obsessão pela morte e pela busca desesperada de amor e sexo. Em 1982, a publicação de Morangos Mofados acabou se tornando um veículo de geração, porque era muito preciso e relevante com as palavras. Segundo os críticos da época, editoras, jornais e revistas, ele conviveu no contexto da ditadura militar no Brasil com o fato de ser soropositivo. E aí do preconceito e esses fatos de ter vivido na época repressiva da ditadura, o ser soropositivo fez surgir várias obras cuja temática transportava sofrimento e desejos coletivos para o texto literário. Outras literaturas trabalhavam com questões políticas e ditadura. Porém, foi com Morangos Mofados que o escritor retratou o aspecto comportamental das relações pessoais envolvidas nesse mundo de redemocratização no Brasil. Quando a gente fala do Caio Fernando Abreu, a gente está falando da terceira fase do modernismo aqui no Brasil, que se seguiu de mais ou menos 1945 até 1980 e representou o último movimento modernista aqui. Acompanha grandes nomes como Clarice Lispector, Mário Quintana e Guimarães Rosa. Dentro dessa escola literária, a gente tem uma diversidade enorme de autores que são completamente únicos na sua forma de escrever, né? Tanto que eles são ícones da literatura brasileira e únicos, né? Como a Clarice, como o Mário Quintana, como a gente já citou anteriormente. Mas a gente percebe que dentro desse bolo da terceira geração modernista, a gente tem sim aspectos e características que de certa forma unem esses autores. Então, de modo geral, a gente pode citar como uma das principais características o retorno à estética e a conteúdos clássicos. Então a gente tem esse retorno aí, inclusive também da forma poética, há uma valorização da métrica, uma valorização das rimas, aspectos do passado da literatura brasileira voltando à tona agora nesse momento. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma experimentação artística muito grande, então uma ficção experimental, um realismo fantástico com contos fantásticos, inovações linguísticas e de metalinguagem, que aparece muito nos Morangos Mofados, a gente percebe, um regionalismo universal, temática social e humana, também muito presente no Caio Fernando de Abreu, e uma linguagem mais objetiva. Falando mais de aspectos modernistas dentro da obra de Caio Fernando de Abreu, a gente percebe uma introspecção e uma subjetividade muito grande dentro dos contos dele. O autor realmente explora os sentimentos dos personagens, a gente realmente mergulha dentro da cabeça dos personagens, com os dilemas existenciais deles, essa coisa mais psicológica. A gente também percebe uma experimentação narrativa muito grande, que é outro aspecto presente no terceiro movimento modernista. Os contos muitas vezes não são muito lineares e são fragmentados, né? Essa escrita mais fluida estimulam a gente a entrar nesse inconsciente dos personagens, dentro da cabeça deles mesmo. Também percebe em sua grande maioria dos contos um realismo e uma crítica social muito grande, que é um aspecto também que faz parte dessa terceira geração do modernismo. Temas como a repressão política, né, as dificuldades enfrentadas pela sociedade nesse momento de 1980, onde está acontecendo muita coisa. Fala abertamente sobre temas como a homossexualidade, que eram verdadeiros tabus naquela época. Explora essa diversidade, explora as experiências humanas. No conto Diálogo, é um texto que consiste no discurso direto, com uma estrutura de drama, e que enquanto você lê, parece que você está, lendo uma peça teatral ou algo do gênero. Porque é basicamente uma conversação entre A e B, e aí enquanto A questiona B sobre ser seu companheiro, o B desconversa, até que na última fala de B, ele assume que é o companheiro de A, mas agora quem está confuso é o A. É uma coisa bem confusa, bem repetitiva, e assim deve continuar o diálogo, confuso, sem uma interação objetiva, né? Um diálogo interditado pela dificuldade de compreensão, não só entre eles, mas minha também, porque ler isso de cara e entender não é fácil. Eu precisei ler uma vez e depois voltar, mas a gente entende que o assunto é ser companheiro do outro. No final do século XX, que é de onde veio o livro do Caio, em alguns setores da sociedade, você se referir a alguém como companheiro ou companheirá era um claro sinal de intimidade, né? De confiança, um sinal de compromisso. E pelo jeito, nesse caso, não era bem isso, né? Era um amor truncado, a falta de clareza e o medo que imperavam na troca de palavras, que é nesse texto que abre Morangos Mofados, o primeiro conto. Então o livro como um todo, ele traz essa tônica de relações truncadas, então a quebra de expectativas e frustrações além dos poucos momentos de prazer. Entrando no conto Além do Ponto,
Nas histórias urbanas do Caio Fernando Abreu, grande parte dos personagens demonstram a crise da identidade, que é vivida pelo homem contemporâneo. E aí a gente vê as facetas, os indivíduos descentrados, deslocados, fragmentados, que diante de uma individualidade problemática, têm a sua identidade pessoal abalada. Então não possuem mais um sentido estável de si. Esse sujeito descentrado, que preenche todos os fragmentos, ele é com certeza o grande personagem das obras do Caio. E a partir da minha leitura, minha experiência, posso dizer que Além do Ponto é um conto profundamente existencial, Ele deve ter sido um conto escolhido porque ele analisa e trabalha com esse vazio, com essa eterna busca do homem contemporâneo que está desejando buscar por alguma coisa que diminua de alguma forma com a dor de existir, simplesmente. E aí isso acaba levando, de uma maneira inconsciente, a experiências que possam funcionar como uma distração. Então, o álcool, as compras excessivas, as coisas materiais, o dinheiro, as drogas, o sexo, e por aí vai. E de todas as sedes de experiência, nessa tentativa quase sempre desesperada de aliviar a dor, é praticamente unânime que a mais significativa de todas é essa busca pelo amor verdadeiro, E além do Ponto, a gente vê essa preocupação do Caio Fernando com o amor, e mais do que isso, a gente vê nos próprios personagens essa necessidade básica de fusão com outra pessoa. Porque, de algum modo, isso vai transcender a prisão interior em que ele vive. E aí o personagem ele se entrega por inteiro, ele faz de tudo para satisfazer essa necessidade do ser humano, mas ele acaba se perdendo para conquistar aquilo que deseja. O conto é narrado em primeira pessoa, ele conta a história de um homem que num dia frio e chuvoso está caminhando na rua carregando uma garrafa de conhaque em direção à casa de um outro homem. E aí, inicialmente, a gente entende que seria alguém com quem o personagem iria se relacionar, eventualmente, sexualmente. E o que me leva a pensar isso são as evidências por ele mesmo descritas. Fumaríamos e beberíamos sem medidas, haveria discos, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido e o olho dele posto em cima de mim, ducha morna distendendo meus músculos. Conforme a leitura do conto, novas pistas desse envolvimento acabam sendo reveladas e nasce a hipótese da relação homossexual entre eles. Porém, são todas muito discretas, muito subjetivas. Assim, não existe uma descrição clara do ato sexual em si. E aí isso pode levar a crer que o personagem tá narrando apenas fruto da sua imaginação, Por causa desse desejo intenso. Em resumo, o conto realmente passa a impressão de que esses personagens são amantes e que a relação não diz respeito somente a sexo, mas também ao sentimento, segundo o próprio personagem, e que muitas vezes esse sentimento é confundido com o desejo deles estarem juntos e terem relações sexuais. Então, basicamente, a relação deles era de um casal de namorados que se amam e que gostavam de cuidar um do outro. Além disso, ele percebe que há muito carinho, muita ternura e respeito nas atitudes de ambos, principalmente nas do amante que tá lá esperando ansiosamente. Essa é uma história que se passa na última noite de carnaval, e esse é justamente o motivo do título do conto, porque é aquela que antecede a quarta-feira de cinzas, logo ela vira um dia de exagero, de diversão elevada, no seu grau máximo, porque é o dia de despedida da festividade. Então, por isso. O narrador protagonista, ele já logo introduz de maneira direta esse cenário de carnaval, de folia, e também deixando explícita a atração entre dois homens que trocavam olhares e contatos físicos durante esse momento. E aí tem um trecho dizendo o seguinte: me olhava nos olhos, quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Confirmei, quase sorrindo também. E então essa questão da orientação sexual, ela é explícita no conto, E muito mais quando ele está descrevendo os dois personagens de uma maneira sedutora, Um movimento que descia, feito ondas dos quadris pelas coxas até os pés,
ondulado, então olhava para baixo e o movimento subia outra vez. Onda ao contrário, voltando pela cintura até os ombros. Era então que sacudia a cabeça olhando para mim, cada vez mais perto. Ou seja, esse trecho do conto denota claramente a atração ao descrever o corpo masculino, né? A orientação sexual ela está diretamente ligada à sexualidade humana. E aí ela se apresenta de diversas maneiras para cada indivíduo. Porém, para a sociedade, tudo que foge da norma da heterossexualidade é difundida como uma anormalidade. E aí ela é tratada com desrespeito e algo que deve ser modificado. Ao longo da história, o conto relata cenas que são comuns de se encontrar cotidianamente na sociedade. Então, uma situação é enquanto eles estavam vivendo uma noite na praia, e aí os personagens principais do conto, eles acabam sendo agredidos por pessoas que já haviam perseguidores antes. Então, a literatura ela é uma ferramenta de fato que vem adquirindo espaço e que mesmo com as dificuldades, ela é capaz de abordar de maneira categórica a questão do preconceito. Pera Uva Maçã é uma narrativa que acontece dentro do consultório psiquiátrico, no meio de uma sessão entre a paciente e o narrador personagem, que é o terapeuta. É um conto muito interessante porque ele acompanha o olhar e os pensamentos do narrador, então tem muita descontinuidade de cena, estimula muito esse fluxo de consciência mesmo, é no ritmo do pensamento do próprio narrador. Sobre o enredo, a paciente do narrador personagem, que é o terapeuta, narra de forma bem descontínua e num fluxo de consciência bem maluco, a epifania que ela teve sobre a própria vida amorosa e sobre as escolhas dela durante a trajetória da casa dela até o consultório. É um conto muito legal porque ele é muito psicológico, então você realmente entra muito na cabeça do personagem e basicamente ela percebe durante a sessão que ela vai contando que as escolhas amorosas dela que ela estava fazendo durante os anos eram muito baseadas na validação dos outros, né? Ela queria se encaixar ali num padrão, ela não estava realmente escolhendo as decisões da vida dela pela felicidade dela mesma, e sim pelos outros. É um conto que tem uma simbologia, essa questão da pera, da uva e da maçã, que representariam as diferentes facetas do amor e do relacionamento que ela viveu. Essa questão simbológica que é bem importante, que a gente vai percebendo, não é algo muito explícito, você tem que refletir bastante depois de você ler esse conto, porque é realmente uma sessão de terapia até pra você. Você acaba, às vezes, se identificando com sentimentos da própria paciente. O narrador vai mergulhando ali no universo dela, ajudando ela a compreender o passado dela. Então é um conto bem legal e eu acho que é um dos mais densos da narrativa. O conto O Dia em que Júpiter Conheceu Saturno explora o encontro desses dois personagens simbolicamente nomeados como Júpiter e Saturno dentro do ambiente de um bar onde eles se conhecem. O conto apresenta um narrador em terceira pessoa onisciente, então você tem acesso ao pensamento de ambos os personagens, você entra na mente do Júpiter, você entra na mente do Saturno, você vê os conflitos internos de cada um deles e isso torna o conto muito legal e muito dinâmico. Júpiter e Saturno são personagens completamente opostos, acho que esse que é o legal do conto, porque você vê a relação entre duas pessoas completamente opostas, mas que se sentem atraídas uma pela outra. Então é cada um vencendo aí seus conflitos internos e se relacionando. Enquanto Júpiter é descrito como um indivíduo expansivo, otimista, que representa a busca pelo novo. E essa presença dele quase magnética atrai muito Saturno, né, que é completamente oposto. Ele é introspectivo, ele é reservado, ele tem um ar lá ali melancólico. O diálogo é a ferramenta principal pra gente, os leitores, perceber justamente a personalidade de cada um deles, do Júpiter e do Saturno. Enquanto a gente vê Júpiter tentando quebrar essa barreira que Saturno construiu, né, porque ele é muito mais tímido e tal, tentando quebrar essa barreira, se aproximar dele, a gente vê Saturno lá com ele mesmo, tentando lutar contra ele mesmo, lutar contra essa atração que ele sente por Júpiter, que ele é muito mais reservado. O conflito do conto não é externo, e sim interno, no interno do psicológico de cada um dos personagens. Quando a gente percebe Saturno lutando lá pra se soltar mais, se deixar mais levar pelo momento, a gente vê Júpiter tentando compreender essa complexidade, essa melancolia de Saturno. Então é cada um aprendendo com o outro. O conto termina em um tom ambíguo, então não tem um final muito definitivo, mas a gente percebe que realmente é uma reflexão ali sobre as relações humanas, né? Como é complicado se comunicar e se conectar e se relacionar com pessoas diferentes de você,
né? Então, acho que essa representação ali dos extremos entre a expansividade de Júpiter e a introspecção de Saturno. Então, acho que o conto fala um pouco isso, sobre os equilíbrios e sobre aprender com o outro, né? Porque esse encontro para os dois, a gente percebe que foi muito marcante para eles refletirem sobre a própria vida. Então, é um conto muito psicológico também. De forma geral, Morangos Mofados explora temas como a solidão, a angústia, a identidade, né, a sexualidade. E a gente, a partir disso, pode fazer algumas relações com outras obras literárias. A primeira delas, a gente pode citar A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que também faz parte dessa terceira geração modernista. Tanto ela quanto Kai, em suas obras, exploram justamente essa solidão e essa introspecção dos personagens, destacando a complexidade da existência humana, dificuldade de comunicação no mundo. Então a gente pode fazer essa relação aí. A gente pode fazer outra conexão com a obra Grande Sertão, do Guimarães Rosa, né, que também é desse terceiro movimento modernista aqui. E, embora seja uma obra completamente diferente estilisticamente, também explora essa luta interna dos personagens, né, a busca pelo significado, essa dualidade da existência humana. Então a gente também consegue relacionar essas obras.